turma, tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, com a matemática, hashtag estudo em casa para o nono ano. Hoje vamos falar sobre a resolução com números racionais, envolvendo operações fundamentais e potenciação. Então, operações e potenciação na expressão numérica. Então, na ordem das operações, primeiro é resolver as potências e raízes. Segundo, resolver as multiplicações e divisões. E terceiro, resolver as somas e as subtrações. Então, trago aqui um exemplo para a gente resolver. Menos 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, menos 15. Então, primeiro a gente resolve as potências, logo em seguida esta multiplicação, e por último nós vamos resolver as adições e as subtrações. Então, menos 5 ao quadrado dá 25. Como aqui o expoente é 2, então menos 5 está sendo multiplicado duas vezes. Menos 5 vezes menos 5. Menos por menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25. Repete o sinal de menos, porque nós vamos resolver essa potência. Menos 3 ao quadrado, o menos 3 vai ser multiplicado duas vezes. Menos 3 vezes menos 3, menos por menos vai dar mais. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Cuidado que esse menos é este aqui da operação. O 9 é positivo que veio da potência menos 3 ao quadrado. Aqui nós temos a regra de sinal mais por menos. Sinal diferente fica negativo. E multiplica 4 vezes 2, que dá 8. Repete o menos 15. Logo, nós já resolvemos as potências e a multiplicação. Ficou só a adição, que o 25 é positivo, e as subtrações do 9, 8 e 15, que são números negativos. E aí, o que é que nós vamos fazer? Um dos procedimentos é juntar aqueles que têm o mesmo sinal. Então, 9, 8 e 15 são negativos. Eu posso juntar e repetir o sinal. Repete o 25, menos 9 menos 8 dá menos 17, menos 17 com menos 15 vai dar menos 32. Então, eu tenho aqui 25 positivo, menos 32. Mais uma vez, a regra de sinal. Sinal diferente subtrai. 32 menos 25, e o sinal do maior vai ser o do 32. A resposta dá menos 7. 32 menos 25 dá 7, e o sinal do 32, porque o 32 é maior. Então, essa expressão numérica, a resposta, menos 7. Agora vamos falar sobre números decimais, na adição e na subtração. Então, lembre-se, organize as ordens, alinhando casas decimais e realizando as operações e subtrações. Zero pode completar as casas decimais. Esteja atento para os casos em que o número decimal é negativo. Então, nós temos aqui exemplos. Menos 8,9 menos 14,12 vai ser igual 5,22. Vamos ver como foi feita essa operação. O menos multiplica o menos do 14,12. Então, menos por menos vai dar mais, certo? Então, vai ficar menos 8,9 mais 14,12. O menos 14,12 está dentro do parêntese porque tem o sinal negativo. A gente costuma colocar números negativos dentro de parêntese. Então, vai ter uma subtração do número positivo pelo negativo. Então, 14,12 tirando 8,9. E esse zero é completando a casa decimal com zero, para ficar dois números atrás da vírgula, tá certo? Então, resolvendo 2 tirando 0 é 2. 1 tirando o 9 não deu, então cortou o 4, pediu emprestado, trouxe 1 para cá valendo 10, que é uma dezena, ficou 11. E aqui vai ficar o 3. 11 tira 9 dá 2, e aqui é 13 tira 8 dá 5. 5,22. Então, aqui é uma subtração de números decimais, vírgula abaixo de vírgula. Aqui eu tenho menos mais 5, mais menos 3,71, que está dando igual a menos 8,71. Como foi feita essa operação? Aqui o sinal menos multiplica com o sinal mais. Menos por mais dá menos. E aqui, menos 3,71. Vou ter uma soma de dois números negativos,
tá certo? Eu vou juntar esse 5 que ficou negativo com 3,71 que é negativo. Então, você coloca o número maior em cima, 5, 5 era inteiro, né? Então, você completa as casas decimais com 0, porque o 3,71 tinha vírgula. Então, você completa aqui as casas decimais para fazer essa soma. Então, 0 mais 1 é 0, 0 mais 7 é 7, 5 mais 3, 8. Então, ficou 8,71 na soma. Como eu estou somando números negativos, vai ficar menos 8,71. Lembre-se, a adição de dois números negativos terá como resultado um número negativo. Então, vamos aqui a um outro exemplo. Para a gente fixar a questão da vírgula, quando a gente resolve números decimais, e a questão do zero nas casas decimais que estão faltando. Então, eu tenho 3,28 mais 2,1 mais 0,023. Quando eu for resolver, vai ficar dessa forma. Coloco os números vírgula abaixo de vírgula, coloco os números inteiros, 3,28, 2,1 e 0,023. Então, você completa as casas decimais com zero. Precisou de um zero no 3,28 e de dois zero no 2,1. E faz a soma normalmente. 0 mais 3 é 3. 8 mais 2 é 10, vai 1. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Repete a vírgula. 3 mais 2, 5. Agora nós vamos falar de frações equivalentes. Observe que 1 meio, 2 quarto, 4 oitavo e 20 40avos representam a mesma porção do retângulo. Então, observe aqui nas frações 1 meio, 2 quarto, que é 2 de 4 pedaços do seu total, 4 oitavos, que é 4 pedaços do seu total de 8, e 20 40avos. Aqui nós temos representado 20 partes pintadas do seu total de 40. Se você olhar todas as frações, elas são equivalentes porque elas são proporcionais. Observe que ela tem a mesma quantidade de partes pintadas e a mesma quantidade, o mesmo tamanho da parte do seu total. Então, frações equivalentes, ela vai dar essa noção de proporção. Então, duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo. Então, dizemos que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 40avos são frações equivalentes. Equi significa igual, equivalente quer dizer de igual valor. Então, sucessivamente fica 1 meio é igual a 2 quartos é igual a 4 oitavos é igual a 20 40avos e assim sucessivamente. Então, um exemplo para você ter uma noção melhor sobre frações equivalentes, eu tenho aqui 1 meio. Então, como é uma questão proporcional, veja que eu quero 1 meio numa proporção de 2 vezes. Então, você multiplica o numerador e multiplica o denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos é uma fração equivalente de 1 meio numa proporção de vezes 2. Aqui eu tenho vezes 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3, 6. Então, 1 meio é equivalente a 3 sextos, numa proporção de 3 vezes. Numa proporção de 4 vezes, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4, 8. Ou seja, 4 oitavo é equivalente a 1 meio 4 vezes. Vamos aqui no 5. Então, eu tenho 1 vezes 5 é 5 e 2 vezes 5, 10. 5 décimo é equivalente a 1 meio numa proporção de 5 vezes. Numa proporção de 6 vezes, 1 vezes 6 é 6 e 2 vezes 6, 12. Ou seja, 6 dozeavos é uma fração equivalente a 1 meio numa proporção de 6 vezes. E numa proporção de 7 vezes, 1 vezes 7 é 7 e 2 vezes 7, 14. Ou seja, 7 quatorzeavos é uma fração equivalente a 1 meio numa proporção de 7 vezes. E vezes, numa proporção de 8 vezes. 1 vezes 8 é 8, 2 vezes 8, 16. Então, 8 16avos é uma fração equivalente a 1 meio numa proporção de 8 vezes. Então, ele dá essa proporção. 2 quartos, 4 oitavo, 8 16avos, 5 décimos, 7 14avos, 3 sextos,
6/12 são frações equivalentes a 1/2 conforme a sua proporção, conforme o seu todo. E aqui também dá outra ideia, ó. 2/4 é equivalente a 8/16, ou seja, uma proporção de 4 vezes, ó. 2 vezes 4, 8, e 4 vezes 4, 16. Aqui, 4/8, ele é equivalente a 8/16 também numa proporção de 2 vezes, ó. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 2/4 é equivalente a 4/8, também 2 vezes. 2/4 é equivalente a 6/12, numa proporção de 3 vezes, ó. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. Então, 6/12. Se vocês observarem, frações equivalentes, você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se isso acontecer, então são frações equivalentes. Por último, ó, 3/6 é equivalente a 6/12, numa proporção de 2 vezes. 2 vezes 6, ou melhor, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 2, 12. Então, tudo aqui surgiu da fração de 1/2. E todas essas frações, elas são equivalentes uma com a outra, tá certo? Aqui eu trago o exemplo da fração. Então, eu tenho 1/2, 2/4 e 4/8. Aqui numa fração retangular. Então, observe que 1/2 é equivalente a 2/4, porque aqui onde o todo era em 2 partes, o todo ficou em 4 partes iguais. E aqui, proporcionalmente, 1, que é o numerador, divide agora em 2. E aqui, essa fração também do seu todo, eu dividi agora em 8, proporcionalmente. E aqui eu, mais uma vez, representei o seu numerador com 4. Ó. Então, se você observar, elas são equivalentes. 1, 2 e 4. E o seu total, 2, 4 e 8. E nesse formato de fração, vem a mesma ideia de 1/2. O 2/4 você vai dividindo. Aqui foi dividido 2 vezes, observe. E aí observe que aqui onde tinha 1 tem 2, e onde tem 2 tem 4. E aqui o 4/8. Então, daquela metade, eu dividi em 4 pedaços. E o outro lado também em 4, porque ele é proporcional. Então, 4/8 ela é equivalente a 1/2, como 2/4 é equivalente a 4/8. Então, para resolver essas atividades, vocês vão fazer o seguinte. Encontre os fatores desconhecidos das frações equivalentes. Vocês vão observar um número, a questão do zoom, né? A proporção. 3 vezes quanto que dá 15? Aí você vai lembrar qual é o número que é equivalente. Aí você vai multiplicar esse 4 vezes esse mesmo número em comum, você vai descobrir aqui nessa interrogação. Aqui, 3/4 é equivalente a 15 sobre alguma coisa. Você vai descobrir pela proporção, tá certo? Das frações equivalentes. E aqui na frente você vai ter o resultado. Quando você achar a resposta, você vai colocar a letra correspondente do número que você descobriu. E assim você vai fazer nos itens B, C e D. 4/5 é igual a 12 sobre... Aí veja a proporção. 4 vezes alguma coisa deu 12. Então, esse 5 vezes alguma coisa você vai encontrar o da interrogação. É aquele número vezes, né? 3 vezes, 2 vezes, aí você vai encontrar. E assim sucessivamente. Na segunda questão, eu trago aqui o 3/8. Aqui está a sua representação na fração. 3/8, 3 partes de um todo, que é 8. E você vai descobrir qual é a fração que é equivalente a esse 3/8. O que é que você vai lembrar? Qual é um número em comum que vai multiplicar o 3, que vai multiplicar o 8 e que essa fração vai corresponder a esse resultado. Aí você marca o item. Terceira questão, uma questão do SPAES. Leia os pares de frações que a professora escreveu no quadro. Vocês têm aqui esses pares de frações e vocês vão observar esses 4 passos e vão responder o seguinte: qual desses pares apresentam frações equivalentes? Algumas dessas frações são equivalentes. Como os itens já estão dando uma pista, 2 desses quadrinhos aqui são frações equivalentes. Você vai descobrir quais são os 2. É só olhar a proporção, pensar no número em comum, que se multiplica o numerador e o denominador ao mesmo tempo, e que essa fração é a resposta desse número em comum. Tem que corresponder para ser fração equivalente, ok? Na quarta questão, vocês vão responder essa expressão numérica, parecido com a do exemplo. Lembrando, resolve primeiro as potências, tá? Depois a multiplicação, aqui entre o 8 e o parêntese tem um pontinho.
é uma multiplicação, e no final você resolve as adições e as subtrações. Vocês vão encontrar a resposta. A quinta questão, vocês vão fazer essa operação, é uma adição e subtração de números decimais, vocês vão organizar, certo? Eu aconselho primeiro fazer a soma dos números positivos, tá? Pode somar esses três primeiro, vai achar um resultado, logo em seguida você subtrai o 0,8, vírgula abaixo de vírgula e completando as casas decimais com zero, e aí vocês vão encontrar a resposta final. Então aqui é a nossa fonte, é da internet, é o site do professor Varles. Se vocês quiserem encontrar essas questões, você vai nesse site aqui, vocês vão encontrar, tá? É o D23 e o D25 e dá para ajudar vocês a responder essas questões. Então, concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.